Hoje eu queria falar do envelhecer saudável. Eu tenho atendido aqui muita gente que vem, idosos, né? E gente mais jovem também que sofre algum tipo de acidente, fica com restrições de movimento. E muitas vezes eu falo para a pessoa assim, a restrição de movimento ela só torna um problema a partir do momento que nós ficamos questionando esse limite. Atendi uma senhora, 96 anos, 97 anos, coisas assim. E o que tinha acontecido com ela? Ela tinha caído no banheiro 3 vezes na semana porque ela se recusa a usar o andador, a usar bengala, a usar algum instrumento de apoio. Aí a filha dela falou assim, Paulo, fala assim pra gente, né? É muito importante aprender a usar a bengala. Lá nos primórdios da mitologia, né? Onde se fazia muitos jogos de perguntas e respostas para talvez até definir os parâmetros da evolução da humanidade, né? A pessoa perguntou assim para o outro, né? Qual é o bicho que de manhã tem 4 pernas, no meio do dia tem 2 e à tarde 3? Você já ouviu essa pergunta, Felipe, alguma vez? Nunca ouvi, agora... Nunca ninguém perguntou isso para você? Não. Então, segundo a mitologia, o bicho que tem 4 pernas de manhã, 2 no meio do dia e 3 à tarde é o ser humano. Porque nós temos, quando criança, engatinhar, é o processo natural, gente. Eu não estou falando que você tem andador para andar correndo no meio da casa, tá? A gente fala, a pessoa já acha que tem que ser tudo moderno. O processo natural do desenvolvimento psicomotor da criança é a criança engatinha. E normalmente as crianças engatinham, como diz o pessoal, de boizinho, né? Joelhinho no chão, mãozinha na frente e vai caminhando. Quando fica adulto, anda sobre as 2 pernas e quando fica velho, muitas vezes, sente a necessidade de uma bengala. Ô Felipe, você sabia que a bengala não foi criada para ser um aparelho ortopédico de pessoas com restrições motoras de caminhar? Pois é, e foi pra quem então? Ah, você não sabia não? Não. Oh, coitado! Então, a bengala, ela fazia parte, ó que bonito, né? Ela foi inspirada no cajado. Também você não sabe o que é um cajado, né? O cajado já... O cajado é uma... O cajado é uma madeira alta, encurvada, que os pastores utilizavam para guiar o seu rebanho. Quem já viu, conheceu, convive, participa e já viu um bispo da Igreja Católica, vai ver que ele carrega um pauzão assim grande, né? Um cajado assim, né? Arcado. O que significa aquele arco do cajado? Ah, porque ele é bispo. Não, aquele cajado é o instrumento para guiar o seu rebanho. Então, quando a gente ia fazer o pastoreio, a palavra pastor veio do pastoreio, do levar os animais ao pasto, à pastagem. Então, o cajado com aquele arco assim, ele servia por quê? Precisava puxar um cabrito, precisava puxar uma ovelha. Estava andando na floresta, tinha uma cobra no meio do caminho, com aquele cajado ele ia tirar a cobra do meio do caminho. Felipe achou que ia matar a cobra e mostrar o pau. Não tem nada a ver esse negócio de matar a cobra e mostrar o pau, tá? Isso é outra história. O cajado era para tirar os riscos e perigos do caminho do rebanho que estava sendo pastoreado. O que é um rebanho? O rebanho é um coletivo de animais domésticos sob a tutela de um ser humano ou de um cão de guarda que é levado de uma área para outra. Os povos nômades usavam o cajado para guiar o seu rebanho pelo deserto. Felipe, você entendeu a história? Agora eu que estou perguntando, Felipe, falei que eu ia pegar ele. Então, o que eu tô vendo aqui, que agora você falou da parte do cajado, sendo que as perguntas que veio, né? Foi a respeito de... Parece que eu tô sendo
Parece que eu perdi minha força se eu tiver que usar uma bengala. Exatamente. E essa pergunta que eu queria ouvir você falar. Eu estou aqui insistindo para você destravar o perguntador seu aí, né? Então, o cajado, ele é um negócio, uma haste de madeira. Olha que eu tenho um cajado aqui. O Alex prepara tudo direitinho, né? Olha que belezinha, nem viu. É uma haste de madeira. Normalmente tem um arco na ponta que o cara usa para tirar algum empecilho do caminho do seu rebanho. Você está levando quem cria carneiro, quem cria cordeiro, quem cria bezerro e leva o rebanho de um pasto para o outro, normalmente ele carrega um cajado. Quando você vai andar num terreno pedregoso, num terreno perigoso, subir uma montanha e você leva um cajado, você vai se firmando, porque você tem a força das suas duas pernas e mais essa força paralela que é uma conexão com o universo, tá? O cajado significa conexão com o Criador para que se possamos fazer um bom pastoreio do nosso rebanho. Ó, que legal, viu? O Paulo das Ervas vai montar a igreja do Paulo das Ervas qualquer dia desse. Tanto que vocês perguntam coisa mística para mim, aquele mistério, né? E daí o cajado serve para isso. Ah, mas você perguntou da bengala, né, Felipe? Que a pessoa falou assim, se eu não tô aleijado, por que eu tenho que andar? Porque se eu não preciso disso, por que eu tenho que usar? Então, o imperador, o conde, o nobre, que era uma figura urbana, ele não pastoreava rebanho no gado, no campo, nem levava bois para beber água, ele desenvolveu a bengala. E essa bengala, ela tem algumas funções. Fazia parte da vestimenta daqueles que eram dotados de nobreza. Tá? O cajado, qualquer pessoa que levava um bezerro, um cabrito de um lado para o outro, podia usar. Mas a bengala, apenas os nobres. E você tinha posições para você... Quem já fez desfile de moda aqui, o Alex, ele é modelo, né? Quando você vê novela de época, filme de época, e você vê os nobres, eles andam de cabeça aprumada e carregam a bengala. Tá? E quando ele para, né, nas rodas de amigo, ele faz assim com a bengala. Por que isso? A bengala representava na nobreza a segurança, o potencial, a capacidade de liderança do nobre. Tínhamos, né, lá na história das bengalas, bengala de cedro, bengala de marfim, bengala de osso, bengalas. Tinha inúmeras formas de bengala. Igual a gente faz as vestimentas, existiam indústrias, né? Indústria não, eram artesãos, né? Existiam artesãos que se dedicavam à confecção da bengala para que o nobre pudesse desfilar com toda a elegância necessária para voltar e sentar aqui no lugarzinho dele de bruxo e continuar a sua história. Então, você que por algum motivo, sofreu um AVC e está usando bengala, precisa usar bengala. Você que teve um infarto, precisa usar bengala. Você ganhou na loteria, quer andar de bengala, pode. A bengala, essa bengala que a gente carrega quando está cheio de restrições aí de movimentos, ela foi desenvolvida pela nobreza europeia na época para se distinguir os nobres do pastor. Gostou da filosofia, Felipão? Pois é, agora tem muita gente que tinha vergonha, né, de usar. Eu acho que depois então, disso... Eu estou contando essa história da bengala para você que precisa usar bengala não sentir vergonha de andar de bengala, tá? Não sinta que a bengala é um limite imposto pela sua doença. Mas a bengala vai te dar sustentabilidade, vai te dar firmeza, vai te dar equilíbrio, vai te dar proteção, e se alguém começar a rir da sua bengala, dá uma bengalada nele. Serve até de instrumento de defesa pessoal. Mas
Olha, cara, eu já usei bengala na minha vida por questões de doença. Eu já tive um momento que eu tive que usar bengala. Aqui na minha região é montanhosa. Quando eu tenho que subir montanha, descer montanha e tal, normalmente eu levo um cajado comigo. O cajado ele é bem mais alto que o meu corpo, que ele serve de proteção também. Esse cajado que o pastor levava o seu gado, o seu rebanho a ser pastoreado. E a bengala, eu usei ela muitas vezes para andar nas ruas da cidade, porque a bengala era um instrumento de proteção. Quando você está andando com a bengala, Felipe, você fica elegante, você fica bonito, você fica forte, te dá o tom da nobreza e previne você de cair um tombo, quebrar as pernas, quebrar as cadeiras, quebrar as costelas, quebrar os ossos, que muitas vezes, por orgulho de não usar uma bengala, as pessoas sofrem acidente e aí acabam indo para cadeira de roda. Então, meu querido, não tenha vergonha de usar bengala, não é feio usar bengala. Você não está usando bengala porque você vai morrer. Você não está usando bengala porque é o fim da sua vida. Nada disso. Olhe para esse instrumento da mesma forma que você olha para o óculos, né? Tá cheio de gente que usa óculos, nem tem problema de vista, coloca óculos de sol. A pessoa não tem problema de colocar óculos, coloca colar, coloca corrente, coloca não sei o quê. Pega uma bengala. Use como se fosse apenas mais um adereço da sua vestimenta, da sua elegância, do seu requinte, do seu equilíbrio emocional, da sua postura social. A bengala ela ajuda a corrigir a postura da nossa coluna, ela apruma o nosso corpo, evita acidentes, evita machucaduras, evita quedas e tombos. É um instrumento de proteção também. Tem gente que vai andar na cidade do interior, tá cheio de cachorro no meio da rua, né? E os cachorros vêm, às vezes, correndo, latindo e tal. Mas se você tiver com uma bengala, ele vai pensar duas vezes antes de chegar perto de você. Bom, o cachorro não pensa, gente. Mas ele sabe que uma bengala na mão é um instrumento de defesa também do ser que está carregando. Então, eu estou fazendo essa live, Dona Maria Rita, para dizer para você, não tenha vergonha de usar bengala. Olhe para a bengala como um adereço da sua postura, da sua elegância, da sua nobreza, da real aparência do seu poder psíquico, pessoal, social, do seu equilíbrio emocional, do seu equilíbrio mental e para que você se previna de uma queda, de um acidente, de qualquer outra situação que possa criar problema. Felipe, alguma dúvida sobre bengala? Então não precisa ter vergonha, nem medo, nem nada. Isso aí vai trazer uma segurança então para a pessoa também, né? Você ficou até com vontade de andar de bengala? Aí, ó, dá uma elegância, né? Dá uma elegância. Pensa o Filipão desfilando de bengalinha, né? Então, a gente olha para a bengala como você olha para o óculos, né? Você passa das lojas, está cheio de lojas vendendo óculos e todo mundo quer óculos mais bonito, mais fino, mais elegante, de acordo com o rosto, de acordo com o corpo, de acordo com o tipo de cabelo. A gente tem 1 milhão de fórmulas para escolher um óculos. E por que não podemos olhar para a bengala com o mesmo carinho? Eu ia entrar no assunto, mas eu acho que é bom deixar para um outro vídeo, que seria o seguinte. O pessoal que gosta de um mistério gosta também, né? De um cajado, né? Ah, sim. Será que a gente podia falar isso em outro vídeo também? O cajado também é um pastoreio. As lideranças religiosas, né? O bispo católico lá na Umbanda, Candomblé, tem um monte de situações que usa o cajado. O cajado é o pastoreio do rebanho, ali o rebanho religioso, o grupo de pessoas que exercitam uma religião, né? Seria até um símbolo de poder, né, na verdade. É o símbolo de poder, o cajado, aquele cajado que tem um arco assim bonitinho, aquele cajado é o símbolo do seu poder de comando. E essa bengala, ela era o símbolo da nobreza urbana, os industriários do século XIX, o pessoal da Revolução Francesa. Na Revolução Francesa foi um alastre de bengala na Europa, porque o cara estava deixando de ser o senhor feudal, né, da Idade Média, que carregava o cajado lá guiando o seu rebanho, e passou a ser o industriário, passou a ser o urbano, né, o dono da fábrica, o dono da tecelagem, e daí lá na fábrica, na tecelagem, ele não usava mais o cajado, e sim a bengala. Então, o cajado e a bengala, ele tem dois fatores, duas semelhanças muito importantes. O cajado significa o seu poder de pastoreio, de governança, de equilíbrio, não só sobre os seres humanos, sobre o rebanho, sobre a sua produção, sobre a sua criação,
Ah, eu tenho uma fruta alta lá no pé e queria saber se ela estava madura. Ele pegava com o cajado lá e puxava a fruta que é a altura da mão dele. Então o cajado tem 1 milhão de atividades. Um dia nós vamos fazer um vídeo desse, andando na floresta com cajado. E depois nós vamos fazer um desfile usando a bengala. Filipão, vai bombar, cara. Nós vamos botar o Alex de bengala. E aí você vai olhar, por que a novela resgata essas figuras de vez em quando, né? Você assiste novela de época, filme de época, tá sempre mostrando isso. Pra gente olhar para aquela situação, não como deboche, não como detrimento, não como restrição, mas sim com o objetivo pelo qual foi criado. O cajado é para você que pastoreia a sua res. A res, para quem não sabe, é o bicho, tá? É o animal, boi, cavalo, cabrito, a gente chama de res. Você que pastoreia o seu animal, usava o cajado. Esse cajado você usava ele para apanhar uma fruta, você usava para tirar uma cobra da estrada, você usava para tirar um galho que tinha quebrado na beira da estrada. Ele era uma coisa de condução. E a bengala, por sua vez, dava a elegância ao homem que veio da Idade Média para a era contemporânea e agora ele era um empresário urbano. O empresário urbano usava a bengala. Então, não tenha vergonha de usar bengala, cuide da sua saúde, cuide da sua coluna, cuide da sua postura. Saúde, gratidão e felicidade para todos. E continue aí, Felipe, batendo o sininho, compartilhando, fazendo os nossos cursos. O Alex, qual é que é o site de curso da Lua Crescente? escoladasерvas.com.br. escoladasерvas.com.br. Nós temos 4 produtos digital. Quais são eles, Felipão? É o Transforme o seu jardim em uma farmácia de ervas medicinais, os extratos que curam, banhos de assentos íntimos femininos e os banhos dos signos. E logo, logo nós teremos mais aí um curso de autoconhecimento para você desenvolver o seu potencial humano e vencer aquelas situações que você precisa para melhorar a sua condição de vida, a sua condição psicológica, seu equilíbrio, encontrando os caminhos do sucesso. Valeu, moçada? Bate o sininho, compartilha, divulga aí e vamos lá. Até a próxima live.